falava assim, gente, eu não consigo. Eu falava assim, eu não sou como fulano, não sou como Beltrano. Citava muito o Vinícius, porque é um amigo nosso que também passava pela mesma situação com a filha também acometida de leucemia. Então assim, gente, eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé, eu não consigo. Eu falava com o Fábio assim, que eu sentia que por dentro eu era um saquinho vazio. Eu falava, eu não consigo vencer isso aqui. E aí eu lembro exatamente assim, como que Deus faz tudo assim, tudo certo, com o controle tá todo, vamos falar assim, tá cronometrado, né? Que um dia antes da minha primeira quimioterapia no hospital, o reverendo Keller pregou. E ele usou aquela passagem em que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Sim. E aí o pai daquela criança, né, chega e fala com o próprio Jesus assim, se tu podes expelir, né? Falando com Jesus, assim, se tu podes. Tipo assim, o cara não tinha fé nenhuma. Se tu podes, retira. E antes ele até fala, seus discípulos não Não fizeram conseguiram, nada. os caras, incapazes. tipo assim, os caras que andaram juntinho, que já fizeram aquilo várias vezes, eles não conseguiram. Então, se o senhor pode, o senhor faz. E Jesus fez. Então, assim, a mensagem estava voltada justamente a isso. Eu falei assim, Deus faz não é pela sua fé. Até porque se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montes, né? Mas não é pela sua fé. É pelo tamanho dela, mas é pelo tamanho em quem você deposita. Então, assim, o nosso Deus é grande o suficiente para isso. E ele faz por causa dele, ele não faz por causa de mim, ele não faz pela minha fé. E foi isso, assim, que para mim tirou o peso dos meus ombros. Tipo assim, fardo, né? Não sou eu quem faço. E eu recebi, até meu sogro me mandou aquela música que fala nada além do sangue de Jesus. Eu falei assim, gente, eu preciso voltar os meus olhos pro sangue correto. Tá todo mundo focado no meu, na minha força. Ali eu tinha certeza, Verendo, que sim, que tinha que ser leucemia, eu tinha que passar pela leucemia. Não podia ser um câncer de mama, não podia ser outro. A minha experiência precisava ser pelo sangue. Eu precisava dessa associação com Cristo, entendeu? Então, foi aí que eu falei assim, gente, vou olhar para Cristo, Ele que é grande e nada disso depende de mim. Não é pelos medicamentos, não é por nada. E recebi muito, assim, o conselho igual do Vinícius, assim, vou viver cada dia o seu próprio mal. Eu venci hoje. Então, hoje... Um dia de cada vez, Um dia de cada vez. Cada dia a sua luta. Cada dia uma batalha. Né? E quanto tempo eu lembro que você demorou depois de ver o Bernardo, não foi? Foi, porque o que acontece? Assim, distante dele? Na verdade, eu não podia receber visitas, né? O tratamento todo aí foram 6 meses de internação. Eu internei no dia 4 de janeiro e tive minha última alta no dia 10 de julho. E ao longo desse período, o tratamento foi dividido em 4 ciclos, eu pude sair umas 3 vezes por uns 10, 15 dias. Que aí eu ia para casa. Mas também com todo cuidado, com todo isolamento. Eu lembro de você usando uma roupa toda de paramentada, proteção, né? E essa roupa de proteção, todo mundo que entrava no meu quarto, eu ficava num quarto especial, que ele tinha 2 portas, um filtro antifúngico entre as 2 portas, e nesse local, todo mundo que ia entrar no meu quarto, se fosse acompanhante ou não, máscara, capote, luva, se fosse encostar em mim, proteção nos pés, e quem ficava comigo tinha que ficar assim,
as pessoas dormiam assim. Sim. O Fábio dormia muito assim. A pessoa dormindo lá com você, toda paramentada. Né? Eu usava máscara, também dormia de máscara. Às vezes tirava tudo, mas assim, todo mundo ao meu redor tava assim. E eu só tinha o contato com ali meu pai, minha mãe, e o Fábio, que eram as pessoas que se revezavam para estar comigo ali. Não podia estender isso também muito, justamente para o menor risco de infecção. E o Bernardo, eu pude sim ver ele algumas vezes. Ele foi ao hospital algumas vezes. Porém, o Bernardo começou a ir para a escola como uma assistência ali, né? A Suelen, o Vitor ali. Eles acolheram o Bernardo para nos ajudar, justamente por causa dessa rede de apoio aí, né? E aí eu via ele pouco, porque às vezes ele estava gripado, ele não estava legal, a gente ficava com receio de levar ele está contaminado, ou então o próprio hospital estava tendo algum, como aconteceu várias vezes, né, de tá um surto no hospital, com muitas crianças passando mal, a gente assim, gente, a gente vai trazer o Bernardo para cá, e ele que vai adoecer, enfim. Então, assim... Perigoso, né? Eu vi ele poucas vezes ao longo desses 6 meses. Mas os períodos que a gente ficava junto, ai... sabe, assim, viver o comum, viver o normal, né, assim, o cotidiano. Gente, não tem nada como você dormir na sua cama, você estar na sua casa, você comer a comida da sua casa, gente. Eu fiquei 6 meses, ou melhor, não posso nem falar que eu fiquei 6 meses comendo comida do hospital, porque no final eu já não conseguia comer mais. Mas, assim, comer as coisas que você gosta, feito pelas pessoas que você gosta, você começa a ver um milagre nas mínimas coisas. É um valor que, às vezes, o dia a dia faz a gente desprezar aquilo por ser simples A demais. rotina, Gente, eu lembro, assim... de sair um dia e ver o arco-íris e eu olhar para o arco-íris e falar assim, gente... Ele existe, né? Não, e mais, eu falar assim, olha, Deus está falando comigo. Porque é um sinal que ele deixou. Eu falei assim, quantas vezes eu passei por um arco-íris e eu não dei a importância do arco-íris? Uma coisa simples, eu falei assim, gente, isso é graça de Deus. Como que as coisas mínimas do nosso dia a dia... Eu lembro como eu fiquei esse tempo todo dentro do hospital, em isolamento. Quando eu saí do hospital, gente, eu senti o sol. Dentro do carro, o Fábio fazia uma curva, peraí. Eu não conseguia sentar numa roda e conversar, porque eu já não sabia mais conviver com as pessoas, assim. Eu vou falar o quê? Tem hora que eu me pegava, assim... A gente, assim, ó, eu não vazio, porque a gente não dá, a gente perde, né? A gente vive naquele mundo confinado e deixa de dar importância. Se adapta muito fácil àquilo, né? A gente se adapta fácil a tudo. Isso. Então, assim, a gente aprendeu e até hoje a gente, quando cai assim, num desânimo, a gente quer reclamar, a gente levanta de novo, para e pensa assim, quantas vezes eu desejei isso no hospital? Então, vamos desfrutar da graça e da bondade de Deus nisso. Eu acho importante você falar isso, porque, assim, pode ter a pessoa, igual você, a gente tem essa tendência assim, eu não sou como ele, eu não vou conseguir. Eu lembro de imaginar isso quando eu li um livro, que eu li e falava assim, meu Deus, eu nunca vou ser igual essa pessoa. Para a gente poder imaginar também que essas pessoas também passaram por muitas lutas, né? E olhar para você e pensar, apesar de tudo isso e ter mostrado uma fé inabalável, ainda tem momentos em que fraqueja. Não. E que a tentação é assim, por que eu, né? Por que isso comigo? E aí você tem que lembrar tudo de novo, aplicar tudo de novo, né? Não, aconteceu no hospital mesmo, no meu último ciclo de internação, um médico foi fazer contato comigo falando assim, Priscila, tem um rapaz que foi diagnosticado com o mesmo tipo de leucemia da saúde. Olha a chance
Tipo assim, entre vários tipos, ele tá diagnosticado com o mesmo tipo de leucemia que você. E você sabe como que é, tá todo mundo muito assustado e tudo. E você pode conversar com eles, ele tem a sua idade. Ele veio a família vem de Giricema. Giricema. Meu pai veio de Giricema, ninguém conhece Giricema. Tô falando assim, olha as coincidências, assim. Uhum. E aí, eu sei que ele foi diagnosticado e tudo. Eu internei e eu tava super assim, quero falar com ele, quero mostrar pra ele como que eu tô bem, tô no último ciclo, tá tudo certo, vai dar certo e tudo, já tive remissão, não tem doença mais, vamos continuar o tratamento e tal. Conversei com a namorada dele, que até então eu não consegui, tipo assim, ter contato com ele, porque ele chegou até que ir ao CTI. Conversei com a mãe dele, fiz questão de ligar de vídeo, assim. Eu tive um carinho tão grande por aquelas pessoas, por entender, assim, a situação que elas estavam passando. E precisar de um encorajamento, Sim, né? assim como eu tive, igual eu comentei aqui do Vinícius, falei assim, gente, eu posso ajudar. E no dia seguinte que eu conversei com essa mãe, ela me mandou uma mensagem falando que o filho dela tinha vindo a óbito com 1 semana. Não. Então aquilo pra mim foi assim, meu Deus, era isso que eu tô enfrentando? Tipo assim, Deus me mostrou uma realidade do que eu tava passando. Tipo assim, Priscila, é isso. É disso que nós estamos, tipo assim, falando. No meio disso, eu estou trabalhando. Eu tô trabalhando em você no meio disso. Uhum. Eu trabalhei com ele também. A gente tem essa convicção, né? Assim. Sim, claro. Mas me bateu aquele negócio assim, gente, e por que tá me poupando? Qual que é o meu propósito de vida, entendeu? Já assim, já que os outros foram, por que comigo tá sendo diferente? Ainda me bateu aquele sentimento, tipo assim, nossa, eu enganei aquela família. Né? Mas aí a gente vê que Deus tem os propósitos dele para tudo e ele não perde o controle, né? De nada. Sim. Então, assim, foram algumas experiências que foram difíceis. São períodos de muita luta, né? E Deus vai provando a gente no meio disso tudo. E eu acho curioso, né, que às vezes quando a gente passa, é que a gente entende, talvez, essa capacidade que Deus pode nos dar de passar por aquilo, né? Não. Até você experimentar, você pensa, eu jamais conseguiria. Não, se você me perguntar, Priscila, você pode passar por isso? Não, eu não posso. Eu falo hoje, assim, vamos. Eu costumo falar assim, que eu não me arrependo até de ter passado. Eu sei a importância que isso teve. E sei que se Deus me colocou nessa situação, tinha um propósito. Então, louvado seja Deus por isso. Agora, se você me perguntar assim, bora enfrentar de novo? Eu não consigo. É justamente assim, a graça de Deus sobre a gente. Porque a gente, por nós mesmos, a gente não consegue. Meu quarto não era um quarto depressivo. Meu quarto não era de choro, nem nada. Bem pelo contrário. Várias vezes, a própria equipe do hospital, às vezes, preferia se paramentar todo, entrar dentro do meu quarto e falar assim, Priscila, eu vim bater um papo com você. Porque lá fora tá difícil. Tipo assim, vamos conversar. Orei com alguns várias vezes. Choravam lá dentro. Agora eu posso voltar. Então, assim... Fantástico. Deus te coloca nos lugares e nas situações que você nem sequer imagina que você pode passar. Aí você olha para trás e pensa assim, se não fosse o Senhor, né? Agora você dá todos os créditos a Ele, né? Sempre. Aí se não fosse o Senhor, eu não teria... Não. Eu não conseguiria. E o próprio sustento que Deus dá à família como um todo, né? O povo fala assim, às vezes, você é guerreiro e tal. Gente, eu fiz questão de fazer uma camisa escrita assim, que eu não venci o câncer, que Cristo tirou ele de mim. Uhum. Eu não tenho mérito algum sobre isso. Nem os medicamentos têm. Quando, na quimioterapia mesmo, o que a quimioterapia fazia? Os médicos usaram comigo, assim, o termo para eu entender melhor, que a minha medula era um jardim que foi tomado por erva daninha. E que a quimioterapia ela seria
uma medicação que ia acabar com todo esse jardim. Ela não tinha condições de determinar o que era erva daninha e o que eram flores. Entendi. Então, assim, o que eu tinha de ruim, minhas taxas iriam descer, mas as boas também iriam. E por isso eu tive que ficar tanto tempo internada e meu tratamento foi todo interno, porque hoje a gente, dependendo tudo do câncer, o tratamento não é feito dentro do hospital, né? Uhum. E depois essas taxas elas começam a subir. Na primeira vez que o médico entrou no meu quarto e falou assim: Priscila, a medula está produzindo. Eu olhei para o Fábio e falei assim: eu não tomei medicação para produzir medula. Eu só tomei para destruir. A medula é produção de Deus. O milagre está aí. Não fui eu que fiz. Não foi algo que eu deixei de fazer. Não foi aquele medicamento, aquela intervenção. Não, eu não fiz nada para que aquilo acontecesse. Foi puramente Deus, é a mão de Deus, né? Então, é isso. Não, fantástico. Teve alguma coisa assim durante o hospital que foi... Às vezes a gente carrega com a gente algumas canções, textos, além desse que você ouviu, teve alguma coisa que nesse período foi muito importante para você, assim, para te ajudar a voltar naqueles momentos assim que você tá assim, eu não consigo, aí você volta para buscar força, sabe? Sim, a gente sempre tinha um costume de fazer a devocional. E como no início eu me sentia sempre esse saquinho vazio, justamente por ser criado na igreja a vida toda, mas a gente saber o que é errado e a gente fica, Senhor, me perdoa, mas eu não mudo, sabe? Eu estava assim, um pouco meio desanimada. E aí eu lembro de várias vezes, assim, ao longo dos textos bíblicos, você há de concordar comigo, sabe muito melhor do que eu, de quantos textos a gente leu e está assim, buscar-me-eis e achareis se me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis e achareis de buscar em todo o meu coração. E teve um dia em específico, porque na primeira internação eu tive 20 dias de febre direto, porque eu estava cometida mesmo de uma infecção e a gente estava tentando combater, né? E antes eu sentia o maior orgulho de falar que eu não tinha tido febre, que eu não tinha tido nada com os médicos. E eu estava meio que... Eu sentia que o orgulho partia de mim. E aí eu li um texto bíblico que falava que a essência dele era justamente assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. Bem pelo contrário, né? Deposita no Senhor e tudo, que isso será remédio para o seu umbigo e medula para os seus ossos. Eu falei assim: Senhor, medula para os seus ossos? É isso que você está falando comigo? Que eu estou sendo sábia aos meus próprios olhos, né? Então, assim, me perdoa por isso. Esses textos me marcaram muito. E também tem uma música que chama Dias de Paz, que é uma música do Vocal Livre, que até minha família regravou ela, fez um clipe dela. Eu acho que eu vi. Né? O Fábio cantando e tudo, a gente está lá participando. Que também foi muito importante, assim, para mim, sabe? E foram esses mesmo, assim, os momentos. E tudo isso fortalece, né? Demais, nossa. Ajuda muito a gente nesses momentos, né? E então, deixa eu aproveitar que você falou desse fortalecimento e tudo mais. Lá no hospital, você tinha acesso às coisas, não tinha? Tipo, celular, TV ou não? Sim, tinha. E era o que eu tinha para fazer, né? Era o meu entretenimento. Então, deixa eu aproveitar isso. Que talvez, né, a gente não... Tem uma família que vai talvez pegar seu testemunho agora e mandar para alguém que
está lá agora, talvez. Uhum. E eles podem fazer isso hoje, como podem fazer isso daqui 10 anos. Porque a gente não tem noção, né? Depois que sobe para o YouTube, né? Depois que a gente vai para... as pessoas têm acesso, a gente já não tem mais o controle de onde isso pode chegar. Então imagine que eu seja essa pessoa, talvez esse familiar, essa pessoa que está no hospital, que a única coisa que ela tem na mão agora é o celular, ou a TV diante dela, talvez pegou para distrair, né? Tá desanimado, tá triste com essa realidade, tá passando pela mesma coisa, e você pudesse entrar dentro do quarto dessa pessoa hoje e falar alguma coisa para ela, o que você diria? Eu diria para essa pessoa o que eu tanto li: buscar-me-eis e me achareis, se buscarem de todo o meu coração. E que Deus não perdeu o controle de nada. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por mais que a gente não entenda. Eu falaria isso para essa pessoa. E para outras pessoas, eu também falaria que a gente não compara dores. Porque, às vezes, a gente tem outras pessoas vivendo situações difíceis. Às vezes, fala assim, não, o caso dela é uma leucemia. O meu é uma perda de trabalho, um relacionamento ruim com um parente e tudo. Mas eu falaria, tipo assim, que o milagre para essas outras situações não são menos importantes do que o meu milagre. E que os milagres estão constantemente acontecendo no nosso dia. Para as pessoas observarem e verem isso. E se ainda assim elas acharem que não há milagre nenhum nisso, que elas não precisam de nada, que o dia ruim delas não chegou, que elas não precisam de nada disso, eu quero dizer que tanto essas outras pessoas que estão passando por momentos ruins, quanto essas que acreditam que não precisam de milagre nenhum, eu quero dizer que assim como o meu sangue um dia estava muito ruim, que o sangue de todas delas também está. Todas elas herdaram o pecado. O sangue delas está contaminado. E não há milagre maior, o maior milagre de todos, do que receber a cura em Cristo Jesus por meio da vida eterna. Então, é isso que eu falaria com elas. Amém. Para voltar para os olhos, né? Para o sangue certo, sangue correto. E que é a única resposta, né? Para os nossos caminhos. Amém. Muito obrigado por você ter Por vindo nada. aqui conversar comigo. E acredito que isso vai chegar a muita gente. E eu vou até aproveitar e falar com quem acompanhou a gente até aqui. Talvez você viu e está precisando de ajuda. E você precisa, talvez até conversar com a Priscila. Ela está disposta a Sim. você mandar mensagem para ela. Então você pode entrar em contato conosco, a secretaria da nossa igreja. Você pode buscar ajuda, talvez um aconselhamento. Lá tem muitos pastores, tem muita gente para te atender. E também você pode pedir o contato da Priscila e conversar com ela, ouvir a história dela mais de perto, buscar talvez uma parceira aí de oração. Com certeza. Para poder te ajudar nesse momento. Então, se você quiser fazer isso, o contato está aí para você. Você pode entrar em contato com a gente. E de novo, muito obrigado. Eu que agradeço. Leva um abraço pro Fábio, pro Bernardo. Pode deixar. E eu vou ter que pedir a ele essa música pra gente passar aqui. Pode. Que Deus te abençoe, viu, Priscila? Amém. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe você também. E até o nosso programa, até o nosso próximo programa. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.